O Gazeta Esportiva de hoje começa destacando a grande partida disputada ontem no Choque Rei. Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo aberto no Allianz Parque, com 4 gols marcados apenas no primeiro tempo. Aí, na segunda etapa, o tricolor até teve chance de pular à frente no placar, mas acabou parando na falta de pontaria de seus atletas. Melhor então para o Verdão, que aproveitou as oportunidades que teve e assegurou o triunfo no Clássico. Acompanhe agora todos os detalhes desse grande duelo na reportagem de Alexandre Silvestre. Ópera do futebol mesmo, não pela técnica. Sim, pelo drama. O Palestra espeta primeiro, Sidão se defende. E aos 12 minutos lança Cueva. Prato, Marcos Guilherme, São Paulo na frente. Palmas na arena para um São Paulino? Palmas de alívio. Quando Lucas Prato deixa o palco direto para o hospital. Mata-se em campo para bloquear um chute e apaga ao colidir de cabeça com Hernanes. É uma situação muito angustiante, né? Você vê um atleta perdendo a consciência no campo depois de um trauma, mas felizmente está tudo bem, não vai gerar nenhuma sequela para ele, vai ficar tudo bem. Passado o susto, Marcos Guilherme entra novamente em cena. Desperdiçaria ainda a grande chance do duelo na etapa final. O placar era de 2-2. No contra-ataque ali, como eu falei, estava fazendo um bom jogo, mas infelizmente acho que eu posso ter apagado esse grande jogo nessa bola que eu errei. Mas eu assumo toda a responsabilidade. Agora é trabalhar, cara. Temos 2 semanas para treinar, para trabalhar, para poder melhorar e para sair o quanto antes. Antes do intervalo, no entanto, o visitante leva o empate. Michel Bastos inverte lá para William Bigode iniciar seu protagonismo. Palmeiras e São Paulo no Allianz tem de ter golaço e de longe. Só faltava ser de cobertura. Ou foi? A gente sempre recebe a bola e sempre tem alguém em cima e você não consegue nunca chutar. Né? Então eu consegui criar esse espaço e ter uma boa finalização e lá no canto, né? Então, muito feliz, cara. É sempre especial, principalmente num clássico, num jogo como foi hoje. Tchê quer holofotes nele. Mas quem profetiza a bola na rede é Hernanes. Igualdade na contagem. Nos atos seguintes, Hernanes, Edmar, Gilberto... E o Daverson pede sabão na banheira. Rodrigo Caio, em posição legal, deixa escapar. Keno, coadjuvante no domingo, vira mocinho num tiro certeiro. O público delira, interage com os artistas. Johan assina a pintura, ampliando para 4-2, no apagar das luzes, no fechar das cortinas. Você trabalhar em cima dos erros que você tem com um resultado positivo é tudo de bom. Vencemos um clássico, eu acho que merecidamente, mas vamos dar sequência com naturalidade, com humildade, como a gente sempre fez. Palmeiras mantém tabu contra o São Paulo aqui no Allianz Parque. Agora são 5 clássicos diante do rival, com 5 vitórias do Verdão. Resultado que dá uma amenizada na crise alviverde e que enterra ainda mais o São Paulo na zona do rebaixamento. Só nós vamos resolver tudo isso. Eu acho que é claro que em muitos aspectos o São Paulo tem apresentado algumas mudanças, mas o resultado final, de repente, ainda esteja faltando. Estamos adiando a todo momento e é natural que esse desgaste ele
ele cria um desconforto ainda maior a cada momento. No calor da partida, falta um pouco mais de maturidade para entender, fazer a leitura do momento do jogo, porque como eu estava falando, a gente está aqui jogando contra uma grande equipe no estádio dos caras, temos 2-2, um ponto, e a gente saiu na vontade, né, de querer ganhar os 3 pontos, sem proteger o ponto que a gente já estava conquistando, e nos lançamos ao ataque. E aí a gente tanto poderia fazer como poderíamos tomamos. Então essa leitura, essa humildade a mais, né, que temos que ter para conseguir concretizar os resultados. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um jogo surpreendente. O São Paulo, no primeiro ataque que teve, conseguiu um gol com o Marcos Guilherme. O mesmo Marcos Guilherme que teve a chance no contra-ataque, eram 3 São Paulinos contra 2 palmeirenses, isso 2-2. Poderia ter soltado a bola com mais rapidez, prendeu, perdeu para Edu Dracena, que resultou depois no gol do Keno, 3-2 Palmeiras, e o 4 depois no Johan, quando o São Paulo já estava totalmente abatido, sem gás, sem espírito vencedor. E ainda assim no jogo, o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro, essa é a realidade. O São Paulo ele foi preciso nesse belo lançamento do Prato, que depois deixou o campo desmaiado, inconsciente. Quer dizer, depois ele deixou o campo já consciente, né? Mas ele ficou por 1 minuto praticamente inconsciente, devido a uma joelhada do Hernanes na cabeça dele, situação que preocupou a todos, mas o Palmeiras foi melhor no jogo, embora o São Paulo tivesse oportunidades para vencer a partida. O gol que o Rodrigo Caio perdeu foi inacreditável, e depois, repito, o Marcos Guilherme teve a chance de servir um dos 2 companheiros, tinha um de cada lado, prendeu a bola, perdeu, e o Palmeiras venceu. Então, embora o São Paulo tenha criado oportunidades, o Palmeiras foi melhor. E eu não sei você, Flávio, mas eu vi um São Paulo muito aquém, sabe, do espírito de quem precisa sair da zona do rebaixamento. Eu vejo o São Paulo hoje em 18º lugar, pode cair para 19º se o Vitória vencer hoje. E para mim, apesar do São Paulo ter nomes individualmente, né, gabaritados, como o Prato, como o Hernanes, como o próprio Cueva, que não vive um bom momento, o Rodrigo Caio, mas segunda divisão, a queda é uma realidade sim para o São Paulo. Não é, a gente fica com essa sensação que o São Paulo vai sair a qualquer momento, começo a achar que não é tão fácil assim. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Gazeta Esportiva. Olha, a gente falava na semana passada que quem vencesse daria uma respirada legal, e hoje o jantar do Palmeiras será um jantar de festa, de alegria e tal. O Palmeiras reagiu, o Palmeiras mostrou serviço. Claro que ele precisa manter esse nível de produção, evoluir efetivamente, e evoluindo vai entrar numa rota de garantia de Libertadores, vai ficar esperando algum vacilo do Corinthians, que eu acho improvável de acontecer num nível de perder o campeonato. Então, bem, ele fez a parte dele, jogou um clássico importante, um clássico de marca, e ganhou o jogo, ok. O São Paulo teve alguns momentos em que ele poderia ter decidido o jogo e, de novo, não teve competência, como já acontecia com o Rogério Ceni. É um time que não... Primeiro, que não vira time, né? E segundo, que não evolui. O São Paulo está nisso. Ele não evolui. Ele não evolui. E eu não sei se evoluirá. É claro que tem muito tempo pela frente. Nós já estamos em setembro, mas não tem problema nenhum. Imagina, na primeira semana de dezembro acaba o campeonato. Então, o time de setembro ainda é cedo, imagina. Não precisamos ser apressados. É isso aí. É isso que vai continuar acontecendo. Vai ficar virando. Tem 12 times extremamente incompetentes. O São Paulo está entre eles facilmente desde o começo do ano. 4 cairão. Pode ser que o São Paulo consiga ficar entre os 8 incompetentes que não caíram, ou merecidamente entrar nos 4 incompetentes que caíram. Ele está fazendo essa lição de casa faz tempo, não é de hoje não, que o São Paulo está... Aliás, já há alguns anos. Está querendo cair. De repente, esse ano ele consegue. Se não conseguir, com o Leco até 2020 não escapa. Ele seguramente chegará ao rebaixamento. O São Paulo está entre os 12 que merecem cair. O ideal seria tirar esses 12, joga para a Série B e traz 12 times da Série B para cá. Não que a Série B seja um primor, mas é uma questão de mérito. E o mérito desses 12 vai até o 8º. Dali para baixo, nossa senhora, só coisa feia, coisa ruim. Todos merecem ser rebaixados.
Muito bom. E já está tudo bem com o atacante Lucas Prato, depois de ficar desacordado, deixar o clássico numa ambulância, né? Ele bateu a cabeça no joelho do Hernanes. O Prato gravou uma mensagem nesta segunda para tranquilizar todo mundo. Oi, galera, sou Lucas Prato. Queria só falar para todo mundo que estou bem, agradecer pelas mensagens de carinho, de apoio, também agradecer a los jugadores de otros times y a los torcedores de otros times también. No somos torcedores de São Paulo, la verdad es que yo recibí mucho cariño ese día, que fue un poco difícil para mí. Solo agradecer a todo el mundo que estoy bien y nada, falar para la torcida de São Paulo que ya estoy pronto para voltar a trabajar, para salir de esa situación que a gente fica muy triste en la situación que nos estamos y vamos a conseguir sair. Um grande abraço. Ele passou a noite no hospital por segurança, né? Ele ficou cerca de um minuto desacordado. É um protocolo médico. Até para variar. Tem que fazer isso, é protocolo médico. Diz que ele já deixou o campo consciente. O doutor Sanches falava isso ontem depois do jogo, que ele deixou o campo consciente, sabia onde ele estava, o que tinha feito, o reconheceu. Então, quando faz essas perguntas básicas, que muitas pessoas levam na brincadeira, mas é algo sério, faz parte do protocolo, né? E ele sabia tudo, tá certo? Talvez fique a dúvida se ele lembra ou não do lance, mas enfim, o importante é que ele esteja do joelho bem. Do Hernanes na cabeça dele. Pois é, de um companheiro, né? Acontece. Acidente de trabalho. Mas preocupou muito na hora, imagina, a situação, para quem já viu, né, uns desastres. Foi muito rápido o atendimento. Foi muito rápido, foi tudo tranquilo. Os jogadores pediram um atendimento muito rápido. O Serginho nos deu essa herança. Ele, coitado, foi vítima, mas nos deixou essa herança no futebol. A ambulância entrou muito rápido. O atendimento foi dentro do que podia. Sim, foi ok. Nós, no site gazetesportiva.com, a gente fez uma matéria sobre as estatísticas desse jogo. Mas será que realmente o Palmeiras foi melhor do que o São Paulo? Vocês acham que foi mesmo? Foi? Claro, né? Teve o resultado, mas às vezes o resultado não revela o que foi a partida. E, enfim, os números não mentem. O Palmeiras teve uma atuação no domingo bem melhor ao do São Paulo. E olha só, o Palmeiras teve a posse de bola maior parte do jogo, foi 54% de posse de bola. E nas finalizações, vou falar só das finalizações, 24 arremates alviverdes, 10 no gol. Enquanto que o São Paulo... Cadê o do São Paulo? No total, 24 arremates, sendo 10 no gol, contra apenas 9 do São Paulo. Então, o Palmeiras finalizou 24 vezes e o São Paulo 9 vezes. Né? Fora a média de acerto de passes no Palmeiras, que foi de 423 passes certos. E no São Paulo, a média de passes certos, sabe qual foi? 293. Então, tem uma diferença muito grande entre as duas equipes aí. E a enquete desta segunda é justamente em cima dessa crise do São Paulo. A gente quer saber o seguinte: se você fosse o Leco, o presidente do São Paulo, o que você faria para tirar o clube dessa situação? Vamos lá. Você contrataria mais jogadores? Ou você mexeria na comissão técnica? Ou você aceitaria que não pode dar mais nenhuma contribuição e renunciaria ao cargo? Meu Deus do céu. Dê a sua participação e vote. Eu vou abster. Não, eu não fui favorável a essa enquete. Acho que não é por aí. Nem tenho o que fazer. Renunciar não vai acontecer mesmo. Não vai renunciar. O que você faria para tirar jogador? Contratou Arboleda pra zaga, contratou Hernanes. Contratar não dá, vai. Com Marcos Guilherme, contrataram. E vai mandar o Dorival embora? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Eu não respondo. NDA, nenhuma das alternativas. Isso. E o Flávio? O Leco poderia fazer a primeira coisa útil pelo São Paulo, né? Ir embora. Renunciar ao cargo. Não tem a menor capacidade para isso. Nunca ele esperou tanto tempo por isso. No colo dele. Quem vai largar o osso? Olha, gente, isso aí é um reflexo... Ele sonhava com isso, né? Sonhava, claro. Mas não tinha capacidade. Estou falando de capacidade. Sim, mas pela vaidade. Olha, a vaidade. Olha, a vaidade dele. Jamais ele vai renunciar. Toda vez que você tem... que ele não vai, óbvio. Ele nunca fez nada pelo São Paulo, não faria isso. Toda vez que você sai de uma ditadura, você sai com coisa complicada. O Brasil ficou na escuridão de uma ditadura durante mais de 20 anos. Na primeira eleição, meteram José Sarney e, na sequência, Collor. São Paulo vinha da ditadura de Juvenal Juvencio há muito tempo, depois que perdemos Marcelo Portugal Gouveia, realmente um dirigente brilhante. São Paulo entrou numa ditadura enorme e todos que estão lá têm culpa, que naquele terceiro mandato, o Mandrake do Juvenal, só 7 votaram contra. Então todo mundo teve culpa nesse negócio. Veja os candidatos que o São Paulo teve. Doutor Calil, Carlos Miguel, Nelson não sei do que, Leco, Pimenta. Olha os caras, não tem. Então, realmente, e o próprio Juvenal falava que o Leco não tinha competência para nada, né?
Então, obviamente que o São Paulo tem uma gestão ridícula. Que horror, não é que é né? ruim, é ridícula. Ridícula. E agora ridícula. o time paga o pato. E olha, eu conheci o São Paulo, nada era tão modelo como o São Paulo. São Paulo tem um modelo de gestão espetacular. Quando eu comecei a trabalhar aqui também. Espetacular. Falávamos que era uma referência. Era o melhor muito, CT, era a muito. melhor organização. Não, tinha... e dirigentes, mesmo, pessoas de um nível altíssimo, elevado, inteligentíssimos, né? Nossa, eu aprendi muito com muita gente lá do São Paulo, eu cobri o São Paulo pela Gazeta Esportiva há 5 anos, aprendi muito com o doutor Henri Aidar, Antônio Leme Nunes Galvão, o nosso querido Constantino Cury, o José Douglas da Lora. E depois fez assim, ó. O São Paulo começou a entrar em desgraça quando Antônio Leme Nunes Galvão perdeu a eleição para Juvenal Juventus. Aí o nível foi para o chão e foi piorando. E esse tipo de gente, eles tiram as lideranças positivas. Então o cara não consegue chegar. É igual político. Tenta colocar um cara do bem na política, você vê. Ele é expurgado, né? Ele não consegue porque entrar. Não combina. É a mesma coisa do São Paulo. Os competentes foram tirados. E os que ganharam títulos mundiais foram expurgados também, porque eles incomodavam. Então eles mandaram todos embora. Dr. Turíbio, o Carlinhos Neves, o Moraci, Milton Cruz, o Muricy, foi muito... O Leco fazia campanha contra o Muricy. Então, quer dizer, os competentes, eles incomodavam. Ficou isso aí. Então o Leco poderia ter o primeiro ato de grandeza para o São Paulo. A primeira coisa que presta para o São Paulo. Mas não vai fazer. A propósito do que disse o Flávio, só para concluir o raciocínio, ele chama de ditadura, que na verdade é força de expressão, né? Porque eles são eleitos. Não, assim, mas eles são eleitos democraticamente. Sim, mas os militares também faziam uma eleição. Todos os clubes que passaram por essa ditadura, ou por esse período muito longo com um presidente só, Palmeiras com Mustafa, Corinthians com Alberto do Alib, Vasco com Eurico Miranda. Todos caíram. A exceção foi o Santos, que teve lá também uma década de Marcelo Teixeira, balançou, mas não caiu. Foi a única exceção. Todos os outros caíram para a segunda divisão.